Aí você me pergunta, e o Nicolas? Aí eu te respondo. Quem é? Estava eu fazendo esse programa, que já dura muitos anos. Eu não falo aqui, porque evidentemente vão Pode falar... parecer arrogância. Não, pode parecer idade. Também o cansaço. É muito normal. velho. Isso Que é pior que a arrogância. É pior que a O cara arrogância. não cansa é ser de velho. apresentar. Não tem o que Mas fazer. o que acontece? Existia uma determinada época, e você, Zuzu, que está aqui há bastante tempo também. Na Quanto tempo você labuta. está aqui? 19 anos. 19 completo anos. Aqui da 19 emissora. anos que ele está aqui. Num determinado programa, a gente sempre traz coisas diferentes. Já trouxemos capas de Playboy. Umas rendem, outras já não. trouxemos humoristas. Cantores. Já fizemos Quest. várias coisas. E aí, de repente, começou a aparecer umas pessoas diferentes. Que a gente brincava no início como a direita universitária. Exato. Você se lembra bem, Zuzu? Perfeitamente. Isso foi na época que apareceu o Coppola, Isso. o Marinho, O próprio Alba também. o próprio Alba e eu com os meus botões. Eu Falou. sou um cara que eu sou bem mais headhunter. velho. Eu sou de universidades. Eu sou da Uni, meu amor. Não, eu sou da Uni. Eu sou da Uni. Sou da Uni, sou do Grêmio. Na minha época, Grêmio Estudantil. chamava-se Grêmio Estudantil. Eu tenho isso. Eu tenho uma Vendia cabeça. carteirinha. Eu tenho uma Bem grande. cabeça. Bem grande. Eu tenho uma cabeça forjada, Olha lá. forjada nesse departamento. Quando apareceram esses casos, eu falei: Ó. olha aí, Interessante. são pessoas diferentes que têm um outro pensamento. Vou trazê-los ao É a programa juventude. para a Pra gente ouvi-los. poder trocar uma ideia. Então esse foi o objetivo de trazer caras novos, diferentes, como você, como o Marinho, como essas pessoas todo mais mundo. novas, Eu não. para estar aqui no programa para a gente trocar uma ideia. Sim. Você não, gordão, você... Não. Sempre foi o Como eu não. reaça. Então, assim, Tô com o Nick. assim o Nicolas também entrou. Hoje ele entrou para política. Isso. Ele é vereador, foi o Segundo vereador mais segundo mais bem votado de BH. Sim. E ele é representante do que a gente chama Do quê? de conservadorismo, que é uma palavra que ninguém Sabe o entende que é. muito bem direito, porque tem liberal, conservador, costumes, progressista, família. canhota, esquerda, direita, PT, tucaninhos. Marinho. Tem várias facções. Várias ramificações. Escondidos. Várias facções. E São as na sua pessoas cabeça. não entendem, então eu trago aqui pra gente trocar uma ideia e tal. Já expliquei bem? Muito bem. Excelente colocado? preâmbulo. E obrigado por você ter vindo, Nicolas. Excelente, Ó, o pô. Nicolas. Pode falar o que você quiser agora. Obrigado, não. Eu já fiz a minha Acabou, parte. acabou. Não, esse programa. obrigado, É Emílio. só uma introdução. Você pode ir embora. Obrigado. Obrigado, Emílio. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Tá De bom. verdade. Pronto. Boa. Bom. Sucinto. Acabou. Sucinto, Vamos que breve. vamos. É isso. Muito bem. Mas ele vai explicar o que é ou não? Posso fazer uma Explicar pergunta, o quê? então? Posso? Partindo do seguinte princípio. A gente sabe que o brasileiro, eu acho o brasileiro conservador. Sim. Eu acho que o brasileiro normal, ele é conservador. Ele Família. tem esse negócio com a família, com a Sim. religião, Claro. com a... Eu acho conservador. tradição. Valores. Mas nunca nós tivemos um governo conservador. Ditadura conservadora. Não. Eu digo... Tá falando do Não, período... eu digo nas porra. pautas. Já começou assim. Eu digo nas pautas. Eu tô Ah, dizendo, tá. tô dizendo nas pautas. Sim. Nessas pautas. Quando como é que ele chama da Riachuelo? Flávio O Rocha. Flávio Rocha. Rocha. Quando o Flávio Rocha esteve aqui nas últimas eleições, acho que ele falou assim, essa eleição vai ser decidida pelas pautas, por essas pautas. Eu falei, eu acho que não. E eu acho que essa do Bolsonaro, ela foi decidida Sim, nessas com pautas. certeza. E conversando aqui com o Bananinha, que é o... É o Bananinho. O Bananinha, Dudu. ele falou, porra, o brasileiro não consegue entender isso, porque é o primeiro governo que tem esse viés, que é da igreja, tal, não sei o quê, e o brasileiro não sabe direito o que é. Você concorda com ele ou não? Ou falei uma bobagem? Não, sim, eu vejo que o conservadorismo, diferentemente, né, da esquerda, é uma visão de mundo, não é uma ideologia, né? Primeira vez que a palavra ideologia foi utilizada foi por Napoleão Bonaparte, né? Ele se referindo aos seus ideólogos. Então, na verdade, são pessoas que possuem uma ideia, mas que há uma transfiguração dessa ideia, uma roupagem de ideia. Então, esconde ali o interesse escuso. Ou seja, o conservador ele não precisa de um manifesto comunista para poder seguir, né? Ele quer conservar aquilo que é bom. Né? Russell Kirk mesmo fala que nós somos como anões em ombros de gigantes, ou seja, só consegue ter uma visão além porque você tem um gigante por detrás que construiu a justiça, o senso de bondade. Então, tudo isso hoje nós vemos que é o conservadorismo. Agora, existem muitos falsos conservadores, existem muitos falsos, inclusive esquerda. Então, a gente precisa realmente ver aquilo que de fato é a direita. Eu vejo que
que se você é um conservador que não conserva nada, você não é um conservador. Né? Você está conservando ali seu status, a sua imagem que seja. Mas eu vejo que o conservador, de fato, ele conserva a sua família, o ordenamento jurídico, né? A justiça, os valores morais, enfim, é tudo isso. Então, mas, por exemplo, o que a gente não consegue entender, no Peru agora ganhou lá o... Que porra, é canhoteiro. Pedro Castillo. O Castilho. Ele São Paulo. Canhoteiro. Canhoteiro. Mas é canhoteiro contra a droga. Parece um Bolsonaro, mas é da esquerda. Então a gente não consegue entender isso direito, entendeu? Fica meio confuso quando você tem um nome, quando você tem Bolsonaro, você tem Lula e tal. Isso confunde o pensamento das pessoas. Sim, sim. Essa confusão, talvez, eu não conheço, não me aprofundei nesse presidente aí, mas eu vejo que existem pautas que a gente, como conservador, como direita, a gente tem que seguir uma agenda. Eu acho que independente de quem esteja no poder, sabe? A direita mesmo, ela está se estruturando. Eu acho que foi mais de 16 anos de esquerda e a direita agora a gente tem 3 anos, um aí e quase meio de pandemia e pouco tempo para poder se estruturar. Então, até mesmo dentro da direita, Emílio, a gente tem diversas divergências, né? Com relação a indicações, com relação a cargos. Mas a gente sabe que nós estamos estruturando o nosso pensamento. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem a Heritage Foundation, existem diversas outras instituições, inclusive estudantis, que estruturam o pensamento conservador. E aqui a gente tem o quê? UNE, a gente tem PCdoB, né? A gente tem nada que estruture o pensamento conservador, mas só sempre do outro lado. A companheirada. Sim, claro. As universidades, igual eu te falei, elas não formam então estudantes. Então vocês não têm a menor chance na vida. Vamos ser honestos aqui. Não, o conservador, ele é pessimista. Não, ele é pessimista, mas eu vejo que, por exemplo, eu acho que o conservadorismo e o cristianismo estão bem paralelos, bem atrelados pelos princípios. E ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. O nosso papel é esse, é fazer o certo. Então, muito embora eu seja pessimista no sentido daquilo que nós estamos caminhando, quando eu vejo essa geração que está vindo aí, eu não posso deixar de fazer o certo. Mas eu não vou esperar que um mundo, né, que, sei lá, crucificou meu Jesus, vai me aplaudir. Eu seria muito otário de achar que isso iria acontecer, né? Mas vamos lá, vereador. Pelo visto, você realmente encarnou o espírito olímpico, hein, cara? Nota 10 em pirueta argumentativa. Realmente é medalha de ouro em ginástica argumentativa. Realmente. Porque realmente você tentar igualar. Tentar igualar conservadorismo com o central é brincadeira. Porque é o seguinte, vereador. Não fiz isso. Você acabou de fazer isso. Não fiz. Em maio de 2020, você replicou nas suas redes aquele vídeo, famigerado vídeo do Eduardo Bolsonaro, na convenção do PSL, onde ele disse o seguinte: quero ver quando o couro comer, quem vai continuar Bolsonaro ou vai capitular e desistir pro Centrão? E você disse assim: quem é Marty McFly perto desse viajante do futuro? Porra, vereador, me ajuda, porque realmente, agora de volta pro futuro, deixa eu te perguntar, o Bananinha McFly esqueceu a DeLorean no passado? Porque realmente... Cortes do MBL. Porque realmente eu te pergunto o seguinte: o Jair Bolsonaro, o seu presidente, né, o nosso presidente, o seu mito, ele disse que encarna o Centrão. Ele falou: eu sou o Centrão. Repito, eu sou o Centrão. Eu não discordo do presidente. E você? Você discorda? Então, antes de responder a sua pergunta, eu acho que você está acostumado a estar rodeado de pessoas com baixíssimo nível de testosterona e altíssimo nível de mau caratismo. Então, só recapitular aqui com aquilo que aconteceu aqui, Emília. Primeira vez que eu vim nesse programa, quando a gente finalizou, nós tiramos uma foto. E aí, na foto, o Marinho não apareceu. Depois eu cheguei pra ele e perguntei, falei: Marinho, o que aconteceu que o senhor tirou? Você tá puto comigo? Ele disse: não tô não. Inclusive, você ficou bem com a sua base, eu fiquei bem com a minha base. Inclusive, te admiro. Eu falei: pô, show de bola, obrigado então. No dia seguinte, você veio aqui, fez ofensas a mim, me chamou de fedelho, etc., na minha ausência. Isso não é atitude de homem. Sim. Então, o mais novo que sou eu, mas pelo visto o moleque é você. Nossa, deixa eu terminar de falar, eu não terminei. Deixa eu terminar de falar. Peraí, deixa eu terminar de falar. Entrevistado aqui sou eu. Deixa eu terminar de falar, eu não terminei. Eu não terminei, eu vou falar, mas eu preciso... Deixa ele calma. Mas aqui, Marinho, deixa eu te falar uma coisa. Se você faz uma pergunta... Peraí, você primeiro... Termina de falar o que você... Eu vou terminar de falar. Você me falou no final Primeira coisa que você falou aqui agora foi zombar de mim, falar que eu faço ginástica mental. Então você escuta. Entrevistado que sou eu, não é você. Toma. Então deixa eu responder. Então vamos lá. Com relação ao Centrão, eu vou responder com palavras que é o seguinte. Eu vejo que a articulação, a governabilidade, ela foi desejada por vocês muito antes, né? Então eu acho que a articulação, ela é necessária de acordo para poder não ter uma fantasia ideológica. Mas sabe quem? Você concorda com isso, sim ou não? Responde, vereador, por favor. Sabe por quê? Porque essas palavras não são minhas, são suas. Só um minutinho. Responde, vereador.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Só um minutinho, Emílio, por favor. São 500. Opa. Só um minutinho. Prioridade é a agenda reformista, sim. Tem que bancar, tem que articular. Não dá para você renunciar à política em nome do purismo. Né? Não dá para fazer isso daí. Fazer até aquele dedinho que o Bolsonaro faz. Né? Obviamente, a gente tem que condenar todas as velhas práticas espúrias da política, condená-las para o passado, na lata de lixo da história. Só que você renegar a articulação em nome de um purismo ideológico é realmente um caminho equivocado na minha visão. Tá respondido? Tá respondido? E é botando... Tá respondido? Peraí, fala com a mão aqui. Tira a mão de mim. Tá respondido? Vamos lá, agora outra briga. Eu Tá. sempre fui a favor, eu sempre disse a articulação não é artimanha, é conciliação. Não é conchave, negociação, não é negociação. Não é que essa Agora vai conversa botar sua, o Ciro Nogueira. Tá. Qual ilegalidade o Bolsonaro tá cometendo com isso? Qual ilegalidade o Bolsonaro tá cometendo com isso? É ilegal? É contra a Constituição ou tá dentro da lei da Constituição? Que toma lá. Marinho, ele tá fazendo algo fora das 4 linhas da Constituição. Sim ou não? Agora é minha vez. Você Tô pronto. já fez a sua papagaiada aqui. Pera lá que o programa não é só. Papagaiada não, isso aqui é argumentação. É argumentação. Eu te respondi com você mesmo. Ela lavar roupa suja. Peraí, Casabranca. Essa é a sua função. O que mais você me disse aqui no final do programa? O que mais você eu veio disse? tremendo igual uma vara verde. Ô, bezerrinho. Peraí, aqui virou pessoal. Para de ser deselegante, porra. Ô, Marinho. Ô, Marinho. Você percebeu que eu não te ataquei hora nenhuma no sentido pessoal? Meu amigo, eu te ataquei naquilo que você fez. Você tá me chamando de bezerro. Então assume Quem que é o você imaturo fez, aqui? vereador. O que eu fiz? Assume o que você fez. O que eu fiz? Você só chegou aqui e falou assim, ô, Marinho, perdi 2 noites de sono, eu tava tremendo igual a vara verde, dizendo assim, ofegante. Sono, perdi 2 noites de sono pra preparar pra esse debate com você. Então, tem debate aqui, não. Você falou isso, Nicolas? Pera lá. Pegou um áudio, deve ter preparado 3 dessa vez. falou isso, Deve tá com insônia. Então a ofensa que você tem contra mim é dizer que eu me preparei pra um debate com você? Isso não é vergonha não, meu amigo, isso é preparo. Deixa eu explicar uma coisa, Você simplesmente faz o seguinte, você tá com o Bolsonaro dentro do presídio de Pedrinhas e fala assim, civiliza aí, meu irmão. Porque as pessoas que colocaram, que se tem centro hoje no Congresso é porque a população colocou eles lá. Ele tem uma matéria-prima pra trabalhar, porque no mundo incrível dos Backstreet Boys, né, da política, você fala assim, eu colocaria ali, eu faria assim, porque você responde pelo seu CPF. Mas o Bolsonaro responde pelo Brasil. E no comando do país, ele tem pressões, ele tem ali articulações, e a faca não tá no seu pescoço, a faca tá no pescoço do presidente. É simples assim. Flávia Arruda, Ciro Nogueira. Ele cometeu alguma ilegalidade? Aumentar o orçamento em 294%. Isso é ilegal? Isso é fora da Constituição? Não, mas é então acabou. Pronto. Tá fadado. Pronto, pra mim tá suficiente, Emílio. Como você Marinho, clima. Peraí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não quero que isso aqui vire pessoal. Não, Não é essa a né? intenção. É ruim. Outra coisa que eu vou falar agora. Cuidado. Isso aqui não é para um debater com o outro. Isso aqui não é um Marinho. O grande debate. Se vocês quiserem fazer um grande debate, a gente faz aqui. Cortes Mas aqui do MBL. É entrevista, senão vai ficar o tempo inteiro. Você fez isso, você fez aquilo e tal. Isso Ele aqui é político, tem que ser cobrado, Emílio. Essa é a função, nossa função enquanto cidadão. Eu sei, a sua função também não é fazer política aqui, que você está fazendo. Que eu falo você me cobrou sempre. alguma coisa em relação ao meu cargo? Porque eu não sou deputado federal, eu sou vereador. Deixa eu falar sério. Isso aqui Vamos cobrar do meu trabalho, eu vou ter um prazer de te responder, Marinho. De verdade. Então, eu realmente quero responder as perguntas. Vamos lá, Vizinho. Posso fazer uma pergunta? Não vamos cair nessa. Vamos lá, Emílio. Vamos cair nessa. Do MBL. Porque é feio quando vai pro pessoal. Tá certo, é a coisa mais feia quando vai pro pessoal. Eu peço desculpa do Bezerro. Porque pessoal é uma merda. Vamos discutir tema, porra. Tem tanta coisa pra discutir, porra. Capitulou pro Centrão, não entrega nada. Vamos seguir o com essa ginástica argumentativa. Pra variar. Tremendo igual a vara Vamos seguir a pauta. Vai lá, Samidana. Em toda essa... A gente está discutindo isso quase diariamente. Teve as manifestações no final de semana do voto impresso. Hoje, o William veio aqui, o jornalista, e falou, olha, apesar de todo o esforço do Bolsonaro, é muito provável que não passe, ainda que ele tenha esses acertos com o Centrão. Beleza. Qual que é meu medo? Eu até acho assim, já que tá muita gente em dúvida, é melhor aprovar o voto auditável e beleza. Mas o meu medo é o seguinte, se não passar, o que vai acontecer? Porque, assim como você falar, e eu entendo, é da regra do jogo, se fazer, ter aliados, sei lá, também é da regra do jogo aceitar o que eles decidem. Assim, o que você acha que vai acontecer se não passar?
Olha, de fato, eu não consigo fazer essa previsão. Eu não sei se o Bolsonaro vai tomar alguma atitude vai ser o seu posicionamento? enérgica. Bom, o meu posicionamento é que a gente fica de mãos atadas ao poder, né? Ou seja, o próprio Barroso aí agora, né, instaurou um inquérito, né, criminal. Nunca vi isso na Constituição, estudei, nunca vi. Para mim, a regra do jogo é a polícia investiga, o MP denuncia e o judiciário julga. Mas não, ele está usurpando os poderes. Então, assim, acaba que a gente fica de mãos atadas mesmo. Eu, de fato, não sei o que vai acontecer caso o voto impresso não passe, mas que vai gerar uma insegurança absurda no eleitor e até mesmo nos próprios candidatos, eu acredito que sim. Ô, Nicolás, eu queria perguntar para você na questão da unificação da direita. Você citou essa questão da unificação da direita, mas para minha pouca vivência na internet e conhecendo muita gente, a direita que eu conheço, que se diz de direita, ninguém quer ser cabo, só quer ser general. Como é que nem vai ser? soldado. Não, nem soldado. Nem major. É general, nem general. Major. É só general. Eu queria saber como é possível, na sua cabeça, é possível unificar essa direita? Ou é só daqui a um longo prazo? Porque também a um longo prazo também não vai dar muito certo. Alba, eu acho que, igual eu falei, a direita ela tá estruturando, eu acho que tem muito briga por protagonismo, sabe? Eu falo sobre tal pauta, eu falo sobre tal pauta, e cada um quer a quantidade de mais likes, mais views possíveis. Eu vejo que o trabalho de base que eu aprendi, inclusive que a esquerda faz, que dá super certo, que é a hegemonia cultural, ou seja, você vai ter um domínio psicológico ali das massas. Claro que eu não quero fazer isso, porque é tipo ser o mal ali, mais transvestido de direita. Eu acho que a verdade é aquilo que vem em si mesmo, você consegue ganhar as pessoas fazendo esse trabalho. Então, o que eu não posso falar para os outros, o que eu estou fazendo como trabalho de base, tá? Isso já é algo a par do meu trabalho como político. Eu tenho dedicado os meus finais de semana para dar palestras em igreja, porque a igreja é um setor muito importante da nossa sociedade, principalmente brasileira, sobre o cristão e a política. Então, ensinando coisas básicas para dentro da igreja. Do porquê uma feminista não pode ser cristã, do porquê não pode ter um pastor de esquerda. Então, eu vejo que cada um fazendo o seu trabalho, você tira essas briguinhas, sabe? De, eu faço coisas aqui, aí coloca a marca d'água dele lá gigantesca, maior do que a própria informação que está de trás. Eu não faço esse tipo de coisa, mas quem faz também problemas. Eu só acho que a gente precisa influenciar mais pessoas, né? E influência quer dizer o quê? Tirar a essência que está dentro e colocar em outra pessoa. Se a direita só fala para os mesmos, então você não está influenciando ninguém. Você está concordando com quem já concorda com você. Acho que a direita precisa fazer uma autocrítica e falar, opa, será que a gente está influenciando mesmo, ganhando novas pessoas, ou só estamos falando pro nosso rebanho? E só para completar, Nicolas, vamos lá. O outro aqui, vamos lá. O Lula ganhando. Vamos marcar essa questão hipotética. O Lula ganhando, a direita busca pelo protagonismo da questão de ser opositor, o opositor protagonista, ou se une dessa vez? Se une ao... eu acho que aí dá um baque assim pra mostrar, olha, tem coisas maiores em jogo, né? Agora mesmo a gente vê que as pessoas estão contrárias ao Bolsonaro. Eu vejo que você não mede a qualidade do seu ideal, Emílio, só pela quantidade, só pelas pessoas que estão com você, também pelas pessoas que estão contra você. Então vejam as pessoas que estão contrárias ao Bolsonaro. Você tem aí PT, PCdoB, Manuela Dávila, Lula, Dilma, Jean Willis, Felipe Neto, você tem MBL, você tem, sabe? E aí você tem essas pessoas e temos nós. Mas isso aí não é o povo não, hein? Não é. Não é o povo, né? E você tem as pessoas que realmente, igual foi agora, né? Domingo, Sam, você estava falando a respeito do voto auditável. Teve a manifestação sem nem nada. Pô, sem nenhuma quebradeira, sem nenhum molotov. Criança, mãe, tia. Velho. E isso dali é considerado, né? Os genocidas. Então, eu sei que você é cristão, né? Você é cristão. Sim, eu sou evangélico. Você é evangélico, é cristão, tal. Eu sei que você valoriza muito a religião, tal. Eu acho bacana isso. Mas o que a gente estava discutindo aqui, falando, e o que a gente aprendeu agora, depois desse tempo que ficou lá, PMDB, PT, ficaram aí muitos anos. Talvez aí os caras mais jovens nem viram um outro governo. Quando entrou esse Bolsonaro, a gente começa... Tá falando, né? PSDB, PT, era um esquema. Teatro das Tesouras, pô. Era um esquema que era o seguinte. Pegou o Brasil, fatiou o Brasil. Lá em Minas Gerais tinha São Paulo fica aqui com você, pego aqui, tinha os amigos do poder. Isso é claro pra gente. Tinha os amigos do poder, as empresas, vai lá, banca, não sei o quê. Você vê a articulação que foi feita nesse esquema para tudo funcionar. Agora a gente tá vendo essa briga
Supremo, não sei o quê, e vai, e um vai lá e vacinação, e o Calcinha que briga com o outro, e briga dentro do PSDB, que o Aécio briga com o Calcinha briga com o Gaúcho vai lá, e aí o Careca entra. Aí você fala o seguinte, cara, governar isso aqui precisa de uma puta articulação ou dinheirinho. Ou propina. Parece que tá mais fácil na época que tinha propina. Eu acho melhor voltar ao esquema da propina. Lulu. É mais fácil. Eu já falei. Todo mundo fica satisfeito. Eu já falei que a melhor coisa que a gente... Porque, pô, vai dar trabalho. Você ir lá na igreja, pegar, Puta, tem que acordar Marinho cedo, brigando. armar Você não sei o que, esse xingando. aqui fez aqui, os bujão, até um bujão de gás, ele falou ontem. Ele nunca viu um bujão de gás. Nunca vi, né? Ele nunca viu. E cada vez menos brasileiros estão vendo, viu um Emílio. bujão de Porque gás. tá custando Tem 100. que perguntar como sabe se tá vazando. O que ele coloca? Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. E cada vez menos brasileiros sabem. que você é pra vereador, Emílio, adota ele logo aí, Emílio. Adota Ele logo aí. não sabe Gosta lá. tanto dele. Então você vê. Não, mas isso aí não é. tá Não é. bom, Eu não tô. Você não é Salva ele candidato. pelo gongo. Você não é candidato. Você é humorista. Você é humorista. Você não é candidato. Não, é candidato. O que eu tô dizendo nisso, né? Nesse papo bobo que eu falei, é o seguinte: é o tamanho do rolo que é esse país, cara. Sim. É o tamanho Difícil de organizar. é o tamanho da bagaça que a gente vai ter nesse país. Ô, Emílio, eu vejo E o agora seguinte. não é comigo que eu não quero ser candidato, eu quero que se dane. Eu vejo o seguinte, a política ela é só mais um instrumento de poder à sociedade, mas também não é o, digamos assim, o que muitas das vezes mais impacta. Por exemplo, se for ver aquilo que gera uma mudança na mente das pessoas, muitas vezes elas não sabem o nome de um projeto de lei. Mas o que mexe é o quê? É o imaginário, é a própria ideologia, é a arte, a cultura. Então a esquerda ganhou nesse aspecto, tá? Sim. Então, tem que ver, pô, os caras deu certo. Se hoje as universidades estão todas dominadas, é porque a esquerda primeiro tomou a base para depois tomar o poder. A gente fez o contrário, a gente tomou o poder lá de cima e tá tendo essa dificuldade toda aqui na base. Qual que é a grande questão, Emílio, que eu vejo? O Bolsonaro é o cara perfeito? Cara, ele não é. Eu sei disso. Eu tenho, inclusive agora tá rolando várias discussões a respeito da própria uma resolução que o Queiroga homologou e tudo mais. Tá acontecendo várias coisas. Só que eu paro e penso assim, cara, ele não é a melhor escolha. Mas olha só quem é o nosso inimigo, inclusive em comum, Marinho, é a esquerda. Aí quando você vê um Kim Kataguiri se ajuntando, né? Eles me chamam né, de bolsopetista. Mas estão lá pedindo um super impeachment, que durou 5 horas, né? E se aliando ali a PCdoB, a Jandira Fegali, Benedito da Silva, eu falo assim, peraí, esses caras realmente estão preocupados com o país? Não. O projeto deles é de poder, não é um projeto de Brasil. Então é o seguinte, pode ter todas as críticas, você pode fazer todos os defeitos possíveis, mas a grande questão que vocês, inclusive, têm que perguntar eu tô igual à esquerda, vocês estão igual à esquerda. A fala do Arthur Moledo Duval, a fala do Arthur Moledo Duval, os tweets, tá igual o Felipe Neto. Então, assim... E complementando... Posso fazer uma pergunta? Isso é porque é polarizado. Narrativa. Isso é porque polarizou. Ele polarizou tanto, ou você é ou você não é. Entendeu? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mas eu acho... Deixa eu fazer a pergunta para o Nicolas. Além disso, acabou com a Lava Jato, duplicou o fundão do PT agora com essa nova sanção dele, tá? Realmente botou o engavetador-geral da República, um petista como Augusto Aras, que... Qual foi o último político? Lá vem a listinha. Você viu as dados inconvenientes. Marinho, você tem que decidir. Ou o Aras é um petista, ou ele é um bolsonarista que quer levar o Bolsonaro. O que você decide? Decide. Deixa eu te falar. Tudo bem, é porque ele vem com uma listinha. Deixa eu explicar uma coisa, pessoal, pra todo mundo que tá vendo. Mas deixa eu perguntar. É porque as mentiras, pra poder desconstruir as mentiras... Pra poder desconstruir... Vamos lá. Inflação... Ele tá pedalando precatório. Marinho, você não tá com a palavra. Só um segundinho. Só pra completar, depois você vai... Você vai ter seu tempo. Vamos lá. Eu nem sei o que a gente tava falando. Posso puxar uma coisa rápida? Tá. Então vamos partir do seguinte princípio. Não é, porra, é porque o cara veio de Belo Horizonte aqui, porra. Pegou a ponte aérea. E tem pouco tempo. Partindo desse princípio, a gente sabe que tem muita gente que não tá feliz com o Bolsonaro. Porque fala, porra, Bolsonaro falou uma
coisa chata, que as mulheres principalmente, a mulher não gosta muito, pô, esse Bolsonaro fica falando besteira, tal, e não sei o quê, não sei o quê. Aí fala, mas quem que eu vou votar? Pô, o Lula eu não quero. O Lula eu não quero, o Lula é ladrão, o Lula roubou, o Lula me enganou, nem a pau. O Lula me enganou, eu achei que o Bolsonaro é o cara, mas esse Bolsonaro é muito louco. Esse Bolsonaro vai lá, fala do outro, fala não sei o quê, tem aqueles filhos, não quero o Bolsonaro. Pra onde é que esse cara vai? E é esse que é, e isso é que é o negócio agora. Essa é o fiel da balança e não tem nome. Tem nome? Aí que tá. Camisinha de comunista. Não tem. Eu vejo que, por exemplo, segundo turno, Bolsonaro e Lula, a pessoa, ela vai fazer ali um peso, né, peso e contrapeso e ver que, poxa, o Lula é impossível, né, de se ter ali de presidente. Um cara que fundou uma organização em 1990, junto com o Fidel Castro, que inclusive, né, o próprio José Dirceu e ele mesmo falou, olha, depois, né, que nós instituímos o foro, todos aqui ganharam para presidente. Então eles dominaram, de fato, a América Latina com uma organização, digamos assim, extra, né, uma organização de fora. E, né, financiando aí ditaduras, destruiu não somente tirando grana do Brasil, mas também destruiu os princípios. Então eu vejo que, poxa, eu acredito que foi até o Abraham Weintraub que deu esse exemplo, eu achei muito sábio. Olha, você não pode gostar, talvez, de fígado de boi. Eu não gosto de fígado de boi. Não é aquele alimento que é mais palatável. Mas é o que Mas entre esse e o outro, você precisa fazer uma escolha. Então, eu acho que essas pessoas, Emílio, que estão em dúvida, vai chegar lá e vai falar, no Lula não dá, e vamos torcer para aquele que está pilotando o nosso avião, que está todo mundo dentro, que se ele se ferrar, todo mundo se ferra, seja melhor, ele se adeque mais às palavras. Sim. Por exemplo, surgiu essa fala dele sobre o Bruno. Eu acho que o Bolsonaro acaba entrando em muita guerra que ele não precisa. Eu concordo com isso. Mas ele acaba sendo eleito por esse tipo de fala explosiva que ele tem. Mas é bom também lembrar de um outro caso também, daquilo que o próprio Bruno Covas falou dele, né? De que, com relação à própria facada, né? Que tirou ele ali do debate. Então, a coisa boa da facada foi tirou ele do debate. Nossa. Então, eu faço um equilíbrio, pô. Eu tenho a capacidade de chegar, por exemplo, pro Eduardo, de conversar com o Carlos, de conversar com o presidente e talvez falar com ele, presidente, talvez isso daqui dá pra fazer, isso aqui dá pra fazer, mas eu não me sinto... Eu tenho humildade de olhar e falar assim, é difícil pra caramba, tá ligado? Vocês são jovens. Você não acha que isso aí leva o debate muito pra lama, esse negócio, porque é um atacando o outro. É o Covas, série B. é o Covas quando falou do Bolsonaro, falou assim, essa facada, e o PT, é você brigando com o Marinho. É o Twitter. Isso é o Twitter. Você não acha que isso... Porque isso aí é o seguinte, atrasa. Política pública, ninguém discutiu. Em momento algum ter política pública sendo colocada na mesa. A pauta não tem. Você, não sei o quê. A pauta não tem, só para complementar. Então, mas vai ser assim, lá em Belo Horizonte, tá assim, lá na Câmara? Eu acho que a gente tem que ser muito mais propositivo. Ponto. Então, lá na Câmara, o pessoal até achou que eu entraria na Câmara igual o Tasmania, né? E foi o contrário. Eu sou muito reativo. Então, se a esquerda vai lá e fala algo, eu vou e contraponho, porque eu vejo que, poxa, eles podem fazer o favor da mentira, eu sou ali a favor da verdade. Então, lá em Belo Horizonte, por exemplo, eu já propus 2 projetos de lei, um com relação à proibição da linguagem neutra nas escolas. Talvez muitas pessoas falem, isso aí é uma pauta inútil. Não é, porque a cultura é composta de língua, de povo e de território. Então, a língua faz parte da formação da nossa cultura. E o outro, que eu fiz juntamente com o vereador Ciro Pereira, está sendo uma referência aí, mandando muito bem lá em BH, com relação ao combate à corrupção. Então, você vai ter um canal anônimo para poder denunciar e também é um programa de prevenção. A gente pegou, inclusive, princípios ali do Banco Mundial, da OCDE, com relação ao combate à corrupção. Boa. Então, a gente está... Todos precisam ser ouvidos. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Fazer um break. É um break que a gente vai conversar. Break pra rede... Não, a gente continua o papo aqui. É só para a Rede Jovem Pan, Belo Horizonte. Fique ligado aí, você na Jovem Pan BH. A gente vai fazer um break. Já a gente volta aqui com o Nicolas no YouTube. É Nicolas Ferreira. O Instagram também. Nicolas com K. Nicolas Ferreira DM no Instagram. E no Twitter, para brigar muito, é Nicolas. Nicolas, underline, DM, Nicolas, sempre com K. É o break pra rede, a gente continua aqui na Panflix. Vai lá, Reginaldo. Jovem Pan. Estamos falando aqui de pautas e propostas. Todos os prefeitos que estiveram aqui, os candidatos, eles estavam falando, eles tinham sempre a pauta de segurança, falava da Cracolândia, todo mundo vinha com isso. E ninguém, absolutamente ninguém, resolveu. Na época, quando eu estava polarizado com o Bolsonaro, as pautas eram mais conservadoras. Estava falando de aborto, segurança e o cacete. Qual é a pauta e proposta que os políticos
vão ganhar a eleição agora. Porque o que o povo está precisando para escutar e resolver? Eu acho que é uma retomada econômica, né? Acho que a pandemia destruiu, ficou, pelo menos, impossibilitou muito um avanço na nossa economia. E eu acho que a gente tem que prezar por alguns setores que, independente se o cara é de direita ou esquerda, ele precisa. Tipo saneamento básico, que inclusive no governo Bolsonaro agora teve grandes avanços. Então eu acho que, eu de fato não sei te falar assim, essa pauta aqui vai ser a ganhadora. Eu acho que vai acabar sendo aquele teor de, ele falou aquilo que eu quero ouvir. Eu acho que a questão da pandemia, em quem defendeu os trabalhadores, sabe? Defendi para que você trabalhasse. Eu não soldei porta para impedir você de se sustentar. Eu acho que isso aí vai pesar na galera. Então Dória sem chance. Posso fazer uma pergunta aqui? Ele falou que tem coisas contra, que não é a primeira opção. Se você pudesse escolher hoje, eu coloquei aqui outro dia o Zema como uma opção, que é um cara que você tá... O cara quer botar... Deixa o cara... Quer que ele vote. Eu queria saber se ele gostaria, se ele acha que o Zema seria um bom nome. Você estando em Minas Gerais, sabendo que ele tem a aprovação que ele tem. O Zema é liso, meu. O Zema teve aqui. Se esse seria o seu nome, se não, qual nome que você colocaria para disputa? Você fala assim, esse aqui teria o meu apoio. Já que você disse que o Bolsonaro não é o ideal. Eu acho que o Zema é um bom nome, mas não para essa próxima. Eu acho que o governo de Minas precisa de alguns avanços. Ele vai receber agora uma boa quantidade de dinheiro para investir em Minas. E o outro candidato que vai sair para o governo de Minas é o Calil. Então, o cara quebrou BH, não posso deixar que ele quebre Minas Gerais. Então ele dá continuidade, mas eu acho que é um excelente nome pro futuro. Mas o Calil foi bem votado lá. E nessa eleição, se você pudesse trazer um nome? Mas por quê? Por que ele foi tão bem? A famosa cesta básica, né? Famosa... Destruiu Belo Horizonte. Foi mais 100 mil empregos destruídos, 12 mil negócios fechados, mas o assistencialismo foi muito forte. Ele gastou, se eu não me engano, mais 300 milhões de cesta básica. Mas por falar nisso, uma das coisas que tem preocupado muito o mercado financeiro é justamente que eu não sei se acompanhou, o Bolsonaro está querendo aumentar o Bolsa Família, não é uma pedalada fiscal pura, que nem o PT fez, porque está dentro da Constituição, mas é um aumento de dívida. A Bolsa foi abaixo na segunda-feira, é a preocupação. Isso que eu vejo, tem muitas questões que são para populismo, né? Por exemplo, fundão de 4 bi é um absurdo. Vai ficar só 2 bi, mas é um absurdo 2 bi, assim, não dá pra zerar 800 milhões. Você tem essa crítica... Pra governar, né, Sam? Não, mas eu quero saber se ele tem. Esquema. Mas ele, você acha que é a empresa que você trabalha e manda? Ele tem acesso... Ao Eduardo, ao Carlos Bolsonaro, que ele falou, você tem isso, fala, você vai fazer isso, você vai quebrar o país. Como que é isso visto dentro da direita, que você é coordenador, inclusive? Sim, pois é. Eu vejo que essas pautas, como, por exemplo, a própria questão da LDO, né? A gente teve um embate muito grande. Eu, inclusive, tenho críticas com relação a isso, porque a LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela leva tudo que vai ser para a LOA, ou seja, ficaram ali numa sinuca, né? Eu voto contrário ao orçamento todo o país, ou se não, eu aprovo junto a tudo isso Vai no pacote. Vai no pacote. Eu vejo que, primeiro, sabia que era uma coisa tão importante, já preparava a base, já explicava o que iria acontecer. Já esperava o que isso era tão importante, então já preparava a base. É bom destacar que teve um destaque, né, do Novo, que não possibilitou a votação nominal, mas sim de partidos. Então, o próprio, por exemplo, acredito que o PSL e os partidos de esquerda votaram contra esse destaque, o PSL votou a favor. E aí, quando foi para a LDO, já foi no sentido nominal. Então, todo mundo poderia ver os nomes dos candidatos. Qual que é a minha crítica com relação a isso? A LDO, se não fosse aprovada naquele momento, ela voltava para revisão e poderia ser aprovada, até inclusive no final do ano, como já foi em outras legislaturas. Então, por que a urgência? Aquilo que eu vi e percebi, falei, olha, dava para ser dessa forma e dava para não ser dessa forma. Até o final do ano, a gente poderia aprovar a LDO, só que talvez poderia também ser uma carta de chantagem ali do Congresso com o próprio presidente. E, inclusive, agora a Carla Zambelli está com uma PEC para poder extinguir o fundão. Então, eu acho importante a gente, ver que, olha, o tal fulano votou a favor, eles se justificaram, mas eu vejo que a narrativa ela é muito importante. A gente não pode ignorar isso, né?
Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nicolas Ferreira está aqui com a gente. O Nicolas é o vereador de BH. 14 anos. Molecão. 14 anos. Molecão. Quantos anos você tem, Nicolas? Eu acabei de fazer 25. Já aguenta. 25 anos, já aguenta, né? Já aguenta, Nicolas. O Nicolas, ele vem aqui, ele se considera um conservador, tá batendo um papo com a gente Conservador aqui. na toba. Isso. O Instagram dele é @NicolasFerreiraDM pra você, tá aí, ó. Pra quem quiser seguir o Nicolas. E agora o Marinho vai fazer a pergunta. Marinho. E só corrigindo algumas distorções aí que foram ditas aí nos últimos minutos, pelo seguinte, o parecer da consultoria de orçamento e fiscalização da Câmara dos Deputados afirmou que, por lei, o piso obrigatório para o fundo eleitoral de 2022 é de 800 milhões de reais e não 4 bilhões, conforme o presidente está tendendo a sancionar. E o parecer inicial foi enviado pelo próprio executivo, que fique claro aqui também. Então, isso partiu deles. Além disso, Jair Bolsonaro pegou o país com Lula inelegível, impopular, desmoralizado e agora caminha para 22 para reeleição dele com Lula favorito nas pesquisas, livre, leve e solto, elegível, depois da articulação ali para flexibilizar a lei da ficha limpa, a lei da improbidade, enfim, todas as medidas que ampliaram a impunidade de país afora. Queria te perguntar, cara, em relação à sua atuação como vereador em BH, então. Anteontem, no caso, na segunda-feira, Minas Gerais recebeu o 33º lote de vacinas contra a Covid-19 que chegou ao estado, né? Foram 641 mil doses. Para BH, 84 mil doses, sendo que 38 mil dessas 84 mil da Coronavac. Você tem um retrospecto assim infindável no início da pandemia, antes do governo federal em Brasília perceber que o discurso anti-vacina não estava colando, ter que capitular com a bigorna da realidade e contratar as vacinas que você disse à torta e à direita que era a vacina do Dória, que você disse coisas no dia 12 de janeiro. Você mesmo. A cada 2 que toma a vacina do Dória, um toma à toa. A pessoa desconfia da cloroquina, mas já quer logo a vacina fabricada na China. Você está pronto para dizer que os 38.100 belo-horizontinos vão estar vacinados com uma vacina chinesa e estão prestes a ter a vida deles definida por uma sorteio de moeda? É o que você está dizendo? Pra mim, toma quem quer, ué. O que eu era contrário era no sentido da vacinação obrigatória. Mas ninguém quer essa vacina, vamos ser honestos. Vamos ser honesto. Eu não fiz A gente tem que ser honesto. Emílio, vamos ser honestos. A gente tem que ser honesto. Quer, né? Ninguém quer. Duvido você tomar. O fato é que milhões de pessoas já tomaram. Não, eu sei, porque só tinha ela. Duvido você tomar. Só tinha ela, bonitão. Duvido você tomar Coronavac. Só tinha ela. Vamos ser honestos, porra. Não vamos fazer campanha. Não vamos fazer campanha, nós não somos políticos. Quando só tinha ela, os caras iam nela. Agora que tem escolha, ninguém quer. Vamos lá. Vamos ser honestos. Dória, 38 mil belo-horizontinos vão ser Dória, não vacinados, esquece de mandar o Pix pro Marinho, não. Vamos lá. Acho engraçado isso. Você é um sepulcro caiado, realmente, cara. Na moral, essa religiosidade... Não, galera, é tão simples, porque é o seguinte, a verdade é aquilo que vê em si mesmo. A sua insensibilidade A durante a verdade é pandemia aquilo que vem em si mesmo. Então, assim, em nenhum momento eu tô te atacando pessoalmente, em nenhum momento eu tô te chamando de nada. Mas se você quiser, pode fazer, não tem problema. Vai lá. Cortes do MBL. Vereador, deixa eu falar. Pera lá. suas palavras. Eu falei que eu sou contrário à vacina obrigatória. Marinho tá Quais tremendo. palavras? Fez traça, cara. A sua insensibilidade durante a pandemia só me impressiona mais. Qual insensibilidade? Eu esperava muito pouco de você. Qual insensibilidade? Marinho tá muito fazer traça Tá com... nervoso. Qual insensibilidade? Falta do Joel. Com a vacina que até agora não possui lá na União Europeia, só um minutinho. Vamos lá. A vacina que até agora na União Europeia não está sendo completamente aceita. Inclusive, tem estudantes lá de Belo Horizonte. Eu posso falar? Lá em Belo Horizonte, inclusive, tem 50 estudantes que estão buscando uma vacina que está sendo exigida pelas universidades lá fora, porque eles passaram no intercâmbio, e não estão pedindo a Coronavac por exatamente não ter uma segurança lá na União Europeia. Então, assim, eu não estou entendendo, cara. Você faz caretas e bocas pra mim, mas pode fazer. É o Zé Gotinha. Mas Zé Gotinha do lado. Fazer pouco não tem caso, problema. Não é pouco caso. Inclusive tem vídeo meu. Inclusive tem vídeo meu, meio milhão de mortes lá, no país. Inclusive tem vídeo meu lá no começo falando assim, olha, eu não subestimo a pandemia, mas também não subestimo a fome e o desemprego. Pode pegar todos os vídeos meus. Não vai ter nenhum momento que eu vou chegar e falar assim, esse vírus aí é qualquer coisa, não. Eu sempre disse o seguinte, que houve um desequilíbrio nessa pandemia. Da mesma forma como você não conhece a favela onde eu nasci e fui criado, onde pessoas estavam sendo impedidas de trabalhar, você acha que... Quem vai morrer mais? Pessoas de fome ou de coronavírus? Me responde.
A ONU já falou que pessoas de fome. Então, se tem alguém sensível aqui, é quem passou pano pro Dória, que estava simplesmente fechando o comércio. 560 mil mortos, 6 mil mortos em BH. Deixa eu falar. Eu não tenho culpa disso. O que eu tenho a ver com isso? Deixa eu falar. Tô entendendo. Eu matei alguém? Você tem falado das manifestações de esquerda? Aqui, 2 de setembro você vai estar nas ruas? 2 de setembro você vai estar nas ruas? Na manifestação do MBL? Você vai estar ou não? Isso é bobagem. Você vai estar 2 de setembro? Marinho. De quem tem rabo preso. Então você não vai na manifestação? Você vai na manifestação? O Marinho tá bravo. Você continua trabalhando? Tá tremendo. Não, peraí, você continua trabalhando? Você veio pra PAN? Marinho tá tremendo. Que isso, genocida, irmão. Você não tem sensibilidade nenhuma. Envelheceu tão mal, hein? Ué, você impede os outros trabalharem, mas você vem trabalhar? Deixa eu falar. Isso aí. Então tá bom, então. Pera lá. Eu posso vir trabalhar na PAN, mas você não Clima pode. terrível. 38 mil Pera lá, Marinho. Fica calmo. Impressionante. Sem fazer campanha. Campanha. A gente não tá fazendo campanha. Isso aí o A Dória. juventude do Vai tá aparecendo, ué. Pera lá. Isso aí o Dória pode falar o que ele quiser, que ele é político, ele vai lá, ele fica... É que nem o Andrew Cuomo. O Andrew Cuomo também era um Dória. Você viu o que deu. Só existe na minha cabeça. O que Chama uma manifestação aí. Calma. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que isso aí todo mundo perdeu. Igual a Dilma fala. Ninguém vai ganhar, vai perder. Vai todo mundo perder. Isso aí quem apostou em alguma coisa, perdeu nesse negócio. Agora, eu acho que é o seguinte. Esse negócio da vacina é muito complicado. Por quê? Porque a população não confia naquilo lá. Aí você chega... É que nem você sair de casa. Que nem eu tava pensando. Teve a briga ontem, um pau. Terrível. Um pau danado entre... É verdade. Entre o Joel e o Adriles Jorge. Que é exatamente esse pau. Exatamente. Você saiu de casa, você é um negacionista, você é um Vai no quê, morreram genocida. tantas pessoas, você é um assassino. Aí eu pensei, eu falei, porra, será que eu fui um assassino? Eu acho que não. Será que eu fui um negacionista? Porque o cara fala, porque eu trabalhei. Eu vim aqui trabalhar. Aí eu falei, pô, mas não fui eu só, eu trabalhei. Trabalhou o cara do supermercado, trabalhou no posto de gasolina. Motoboy. Motoboy trabalhou, bastante gente trabalhou nessa pandemia. Empregado do Joel. Aí eu falei, eu devo ter sido um negacionista, mas eu acho que é um instrumento de defesa para mim mesmo. Porque se eu achasse que eu ia morrer, eu não viria trabalhar. Você acha que você vai trabalhar, você acha que você vai morrer? Você fala, não, eu não vou, comigo não vai acontecer nada. Mas fiz tudo direitinho, usei máscara, usei álcool gel, até hoje tem essa merda aqui, ó. Até hoje tem isso aqui, depois não funciona. Aí o cara fala, não, isso aí não adiantou, não. Pô, a vida inteira, ó. Jogando. A vida inteira que essa coisa. Aí o cara, aí o americano falou, não, aqui não tem mais. Eu falei, como não, bicho? Eu fiquei lá 2 anos passando isso, tá? Aí veio a vacina. Quando veio essa vacina, todo mundo falou, porra, a vacina, foto, tal, e não sei o quê. Viva o SUS. Aí a vacina, tem vacina que o cara fala que é melhor, mas eles não são aqui. Então a gente não é negacionista, todo mundo fala. Ninguém sabe. Pfizer, a Moderna, não sei o que, tem tanto. Todo mundo quer escolher. E as pessoas querem escolher a vacina. Elas estão erradas. Aí falam, não, esse é sommelier de vacina. Mas eu não vejo o cara querer tomar vacina ruim, não. Eu acho que Entendeu? o Brasil Porque tá fica- dividido. Porque fica uma hipocrisia ficar com esse discurso, cara. Exatamente. Fica muito hipócrita esse discurso. Porque a gente não é político, pô. Eu acho Você que o- entendeu? eu acho que o- Eu tenho aqui minha audiência. Puta, baixou as tretas. ó. Já era. Zero Falei dias. pra você. Você entendeu? Você entende? Então fica você brigando com ele te chamando de assassino, Eu não você chamei chamando de assassino. Lógico Chamou de que chamou. bezerrinho. Eu só tô cobrando ele pelas palavras. Emílio, eu acho que tem. O Brasil tá dividido em 2 tipos de pessoas. Marinho. Aquelas. Só pra descontrair. Eu acho que o Brasil está dividido em 2 tipos de pessoas. Aquelas que não estão vacinadas e podem se contaminar, e as pessoas que estão vacinadas e podem se contaminar. Então, assim, é impressionante, porque o Agnaldo Timóteo mesmo, né? Poxa, morreu depois da 2ª dose, né? Pessoas utilizaram a morte, inclusive, de um humorista, né? Para poder falar que o Bolsonaro era um genocida, sendo que na faixa etária do cara não tinha nem vacina aqui no Brasil, nem quase lugar nenhum no mundo. Então, assim, politizaram a vacina. Eu acho que, inclusive, teve... Quem politizou? Não, Os políticos ou a população? Eu acho que a própria população. Mas assim, é uma questão de chance. Tem chance de morrer tomando vacina? Tem. Mas é a mesma coisa que você falar na Fórmula 1, o cara usar capacete. Capacete resolve dar morte? Previne. Protege um pouco, mas o Senna morreu Mas foi mesmo com capacete. capacete. Então acho que assim, a gente
pode ficar assim, tudo é ruim ou tudo é bom, né? Eu concordo. Eu só acho que, por exemplo... É assim. Então, mas isso que a gente... isso que é a grande... Você é um negacionista? Lógico que não. O presidente do... Mas nós trabalhamos. Nós falou isso ontem. Na visão do cara que falou, ninguém vai trabalhar, você é um negacionista. Mas eu precisava trabalhar, foda-se. Você é um assassino. Você foi lá, você levou o vírus e não sei o quê. Você não... Sam, eu acho que é o seguinte, houve diversas medidas irracionais. Por exemplo, qual o sentido de eu entrar num shopping de máscara e depois na praça de alimentação eu sento? Exato. O vírus passa só até aqui, então o anão e o cadeirante não precisam nem de máscara. No ônibus, né? Tipo assim, aí no ônibus, por exemplo, então assim, aí olha só. Tem muita coisa que não faz sentido. Por exemplo, o presidente do Conselho Federal de Medicina deu uma entrevista recentemente dizendo que não há ainda estudos concretos com relação à vacina para jovens, né, e crianças. Ou seja, a gente está acreditando em simplesmente pessoas. Então, inclusive, muita gente fala assim, você acredita em Deus? Eu preciso de muita fé. Eu preciso de mais fé em quem tá fazendo as vacinas e tudo mais, porque para acreditar em Deus, pelo menos eu sei que ele existe, está dentro de mim. Agora, foi politizado, Daniel, foi politizado. Eu vejo que houve uma instrumentalização do tipo, se você sai para trabalhar, você é um genocida, você é um fascista, e se você fica em casa, você também é um idiota e tudo mais. Eu vejo que as pessoas que ficaram em casa, a posição correta era, eu tenho condição de ficar em casa, show de bola, mas eu não vou condenar quem tá saindo porque tem que sustentar. Sim. Agora, o que foi feito é absurdo, cara. Mas aí tá chamando o Biden de genocida? Não tá. Então, mas aí que tá. Porque o político, ele se apropriou da bagaça. Exato. Aí o que acontece? Quando você vai discutir um assunto tão técnico, cara, porra, isso aí é vírus, é técnico que ninguém tem o número. É medicina. Certeza. Os caras estudam 70 mil anos para saber como é que funciona. Quando o cara pega uma coisa assim, ele tem que dar a resposta mais simples. Então a gente cai nessa. A máscara funciona? 99%. Você põe a máscara, todo mundo usou máscara e pegou Covid. Exato. Eu acho que não é assim. Você entendeu o que eu tô falando? Porque assunto técnico é para técnico. Não é para político ganhar voto. Sim. Assunto técnico, saúde, morte, não sei o quê, medicina, é para ir no médico, ir no hospital, o cara chega lá, estudou na faculdade, aí vai o político e fala, olha, eu vou salvar vidas. Vai o cacete. Vai o cacete. Você acha que o Bolsonaro, o Dória, o de Minas lá, você acha que eles vão salvar alguma vida? Ele vai roubar a pauta. Quem vai salvar é o médico, porra. É o cara que estudou. Exatamente. Os caras se apropriaram desse negócio e a gente fica. Usa máscara. Vou salvar vidas. Meu Deus. Mas essa foi a mesma todo mundo louco. Mas essa não é a discussão que foi puxada ontem aqui? Foi. Não é essa a discussão? A questão é a discussão que todo mundo o Dória fala. No começo, ele falou de ficar em casa. Depois foi pego lá na piscina e aí o cara pegou de novo o coronavírus. Então o cara não sabe o que ele tá falando. O Bolsonaro, ele falou, deu lá pra EMA, saiu no cavalo, falou mal, cacete. Fez merda. Então quem que acertou isso daí? Todo mundo. Ninguém, Tambor. nem Bolsonaro, nem Dória. Eu vejo que, igual eu falei, tem algumas guerras que o Bolsonaro entra que eu vejo desnecessária. Então, algumas falas dele, né, que podem soar aí até insensíveis, eu não falaria, tá? Eu não colocaria, por exemplo, aquilo que ele disse, né, que foi só uma gripezinha. Eu entendi que ele estava falando dele. Ele falou, olha, eu, com meu histórico de atleta, mas se eu sou o cara que está redigindo aquilo ali, eu não coloco por quê? Porque eu sei que vai dar munição. Eu sei que vai dar munição para a esquerda. Tudo bem, eu sei que vai dar munição para a esquerda. Contudo, eu vejo que desde lá do começo da primeira manifestação do Bolsonaro, né, em rede nacional, ele disse isso. Falou, a gente não pode subestimar o vírus, mas também não pode subestimar a fome e o desemprego. Então eu vejo que quem se ferrou aí, no fim das contas, é gente que nem sabe o que é direita e esquerda. Sim. Gente que precisa de um saneamento básico, gente que precisa abrir sua loja, gente que tá ferrado lá na favela, gente que tá ferrado. Então, assim, a esquerda se apropriou disso. E ela fez o quê? Gerou o caos para depois vir com uma solução. Ou seja, hoje a esquerda tá falando o quê? Porque a fome tem pressa. Mas, horas, nós estamos falando que se o cara do campo tivesse parado, não teria algodão para dar insumo pro hospital. Então, faltou equilíbrio sim. Faltou equilíbrio sim. De, inclusive, até mesmo pessoas de direita falar, é um vírusinho qualquer, que não sei o quê. Faltou equilíbrio. Mas a esquerda utilizou isso com uma manobra política absurda para poder taxar a gente de genocídio, caramba, quatro. Então eu vou colocar um negócio para você agora aqui, politicamente falando. Candidato. Candidato. Posso só fazer um Na parênteses Argentina. Não, só para concluir. Depois eu tiro. Na Argentina, o Fernandes ele fez isso. Ele fez esse discurso. Foi a maior lockdown que teve, eu acho, 8 meses. Em país pobre aqui, tipo o Brasil, tá? Isso aqui é aqui, nós. Não dá. País Vai, pobre Corinthians. não dá Não. pra fazer isso. Mas o dele foi de ter polícia, de fechar a Ninguém rua. trabalhou. Ninguém trabalhou. Foi lá tal, ele falou, eu prefiro ter ter saúde, 10, eu prefiro ter um pouco de pobreza e não ter 100 mil mortos. Morreram 100 mil mortos, 100 tralalá,
e tem 10% de pobreza. Ou seja... Ficou no pior dos mundos. Ficou no pior dos mundos, porque ele não fez nenhum, nem outro. Aqui foi essa lockdown mais ou menos. Tal, né? Miguel. Puta do Miguel, tal, get together. Bate né? forte o Get together, tamborzinho. Mas aí a gente fala o seguinte, esses caras, o Dória como gestor de São Paulo, o Fernandes na Argentina, o Bolsonaro aqui no Brasil, o Trump se ferrou lá. Eu acho que quem entrou nessa pandemia tá fudido. Todos. Então pense num nome para chapa tênis, meu. Que não tem. Não, isso aí é impossível de acontecer. Essa terceira viva, igual eu te falei. Olha lá, são os Backstreet Boys ali da política que não vai emplacar. Não vai emplacar. Backstreet Boys. Não vai emplacar. Essa fofinha. Eu acho. Não vai emplacar. Você não acha, Marinho? Realmente. O que você acha? Marinho tá tremendo. É com você, Marinho? Você não tem um nome? Não, a gente já sabe qual é a sua. É só vocês verem, eu acabei de dizer, o Bolsonaro tá com rejeição de 61%. Não sei, mas você tá mas nas ruas no poder 360, mas você tá 62% no Atlas. Eu sei, mas é que você vem todo dia e Ele a que gente empoderou sabe... o retorno do Lula. Eu sei. Tudo. Não. Acabei de notar aqui. Não, mas pera lá. Acabei de... Ah, tá. Então foi o Bolsonaro que agora liberou o Lula. Agora é o Bolsonaro. Beleza, O Bolsonaro vai ser... Na verdade, eu acho que o Bolsonaro é um gênio, entendeu? Um gênio idiota. Ele é tipo assim, é tipo como se fosse o Galo falar assim, Cruzeiro, vem pra Série A porque eu quero pegar você, ganhar na final, pra eu mostrar que eu sou mais forte. É o imitador Tá do tipo Carluxo. marola, né? Igual o Carioca fala. Pera aí, sem briga. realmente. Sem briga. Pelo amor de Deus, cara. Marinho, o que você acha que vai ser do futuro? Vamos esquecer. Deixa ele respirar, que ele tá tremendo. É muita fixação isso aí. Essas coisas que o cara escreve. Não, vocês todos têm a tendência de querer generalizar, botar todo mundo no mesmo balaio. Isso aqui já virou Ah, é? eu tô acostumado. É o que você acabou de fazer. Eu tenho a tendência de generalizar, deve ser. Eu respondo Não, só pelo meu você- CPF. Podem ver no meu YouTube o vídeo Lockdown do Bom Senso. Ali tá claramente o propaganda. meu posicionamento de como eu me posicionei e a visão sempre mais ponderado em relação a essa situação Não, toda mas que o a gente futuro. passou. Em relação ao futuro. Agora é ponderado em e relação sofisticado. ao futuro. deixa eu Vamos falar do lá, show do vamos lá. É o Carluxo, menino. Calma, vamos lá, Carluxo. Por favor, me ajuda a te ajudar. Mas cara. sou eu que Por favor. generalizo. É um talento. Sou eu que coloco rótulos. Continua. O pessoal que tá vendo não é bobo, senhor. Vai, pode continuar, vai lá. Vamos lá. Então, o presidente despencando 61% de rejeição no Deu pra ver todos domingo. esses 62%. E Não, eu foi quero muito saber- bom. eu O quero- que você quer saber em relação à minha O que eu minha quero visão do saber... futuro? Não é. A gente tá sendo muito simples. Um É até se simplista. alimenta do É outro, simplista, um é precisa. burro. Piririnho ou pororó? É piriri ou pororó. Vamos lá. É o seguinte, Qual é a piriri ou pergunta? pororó. Boa, Eu falo obrigado. feliz. Calma. Olha, Vamos ser conduz aí, simples. então. Vamos ser simples. Vamos lá. O que eu vou conduzir é o seguinte. Pergunta. A Passa a bola. mesma pergunta que eu fiz pro Nicolas, eu vou fazer pra você. Vamos Porque lá. vocês são o quê? A direita Direita livre. universitária. Até devemos usar. São caras... Esses Backstreet De dois Eu aqui gosto, só eu tem um gosto. direita mesmo. Eu gosto de vocês. Calma. Vamos lá. Partindo desse princípio, que quem lidou com a pandemia se deu mal. Por quê? Porque apostou em alguma coisa. Exato. O povo não é bobo. Abaixa aí de Globo. O povo ele vai sacando, ele faz um negócio aqui, faz lá, get together, tal, bumbo. Você sabe o que eu tô falando. Quem que você acha que pode ser esse cara que vai tirar de um e de outro e vai ganhar a eleição? Eu não sei, para a Emílio. Ao glória. contrário de Tá vendo alguns aí, ó? aqui, eu não tenho político Tá de vendo aí, ó? estimação. Eu posso fazer não uma tenho pergunta, político de Emílio, estimação. pro Marinho? Eu não Isso aqui deposito, tá- eu não não, deposito a não, confiança. não tem um nome, Eu não cara. deposito a Eu sou o confiança em entrevistado. político. Eu sou entrevistado, mas eu posso fazer uma pergunta, Emílio? Marinho, segundo eu não te turno. interrompi, Nicolas. Ó, foi mal, não sabia o que você estava falando. Pode Eu ir. não te interrompi, Nicolas. Perdão. Vamos lá, por favor. Tá tremendo. Não, você não tem nome. Bem, bicho. E ainda Você não sabe. Não, eu sei. 500 eu dias, sei. pô. Não, eu E é sei. lógico que eu ainda, sei. que ainda tem. E você fica sofrendo por antecipação, Não, colocando não esse fardo, esse passivo aí, que Não, como se é eu uma fosse o pergunta. grão-mestre. É uma Eu pergunta. espero que o Brasil tenha a capacidade de encontrar um nome alternativo. Ainda há tempo. Mas o que 500 dias. eu digo é o seguinte, uma coisa já está pacificada. As ações sistemáticas da traição sistemática das pautas que elegeram Jair Bolsonaro, agora botando Ciro Nogueira para cuidar da articulação, Eu sei, o cara que mas chamou eu- de fascista e Ah, Lula mas de é, melhor então, mas presidente da calma, é história. mesmo Eu vou discurso. tentar... Agora sim. Ô, Marião, Você acha que com posso isso... te interromper? Olha o da cara. Pode. Rapidamente. Pra variar, vamos. Vamos lá, desculpa. Pra variar, não. Tá um clima péssimo aqui. A gente Não, precisa... ruim. Vai lá. Em nome da Não, democracia. deixa eu ouvir, O vai lá. Bolsonaro está com X na sua opinião. Não tem jeito, Bolsonaro, rejeição, 62%. Não. Na sua opinião, Vamos lá. quem é a possibilidade para enfrentar Veio. Jair Messias Bolsonaro?
Eu não sei, ainda há tempo, mas o que eu posso dizer é o seguinte, é muito revelador que eles mirem grande parte da artilharia deles, Lula e Bolsonaro, para tentar dinamitar a terceira via. Toda semana tem um tweet tentando descredibilizar, tentando menosprezar. Imagina se tivesse. Imagina se tivesse. Pera lá que o Nicolas fala do jogo. Só fazer uma pergunta. Segundo turno. Vamos lá, vamos ser mais realistas. Segundo turno, tá? Pergunta pra você. Segundo turno, Lula e Bolsonaro, você vai em quem? Eu não preciso revelar. Opa, aqui já mostra muito. Vocês destruíram a direita. Você é a situação. Agora você deixa eu falar, vamos lá. A mera dúvida é de você responder. A mera dúvida é de você responder uma pergunta. A mera dúvida de você responder uma pergunta tão simples entre um corrupto condenado e o Jair Messias Bolsonaro já mostra que você não compreende nada sobre existir coisas maiores em jogo. O que você... Deixa eu falar, cara. Vamos lá. O que você... É impressionante. Deixa eu falar. Por favor, Nicolas, vamos lá. Deixa eu falar. Vamos lá. Boa, obrigado. O que eu estou querendo dizer, você não conseguiu responder de forma imediata que, entre duas opções que você não gosta, você irá escolher o menos pior. Ou na sua visão. Isso é uma criança, cara. Isso é uma criança. Decide. Fala assim, poxa, eu não gosto disso, mas gosto menos daquilo. Vou nisso. Por quê? Porque é melhor você dar uma chance para quem aí tá com 2 anos, né? Quase aí de pandemia, pegou 1 ano, que inclusive bateu o recorde de balanço comercial, tem feito leilões, tem feito inclusive diversas coisas que eu posso até ler aqui, porque você faz listinha pra pegar listinha, mas eu posso? Qual é o problema? Não. Passa a palavra Então, terminar. Conclui, por favor. Então a gente tem diversas coisas que o governo Bolsonaro fez. Eu faço questão. É rapidinho, tá, Emílio? Vamos lá. Puta, vocês vêm com lista. Deixa a lista. Bloco direto ao ponto. Marinho tá com a lista. Tira o papel vai vazar o nude do Marinho. Nada, velho. Eu sei quem é. Sabe quem faz a lista pra ele? Aqui, ó. Felipe Honorato. Eu não tenho. Ele mesmo. Honorato, faz menor, porra. Eu não tenho assessor pago com dinheiro público, não. Eu não tenho assessor pago. Isso aqui é o mesmo. O que eu não quero Honorato, faz a lista menor. Eu me preparo essa merda. Para de falar. Eu me preparo. São tímidos com as qualidades do Bolsonaro e são histéricos com seus defeitos. Frase feitinha, bonitinha. É bonita, mas é verdadeira. Vamos lá, então. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, aqui, ó. 64 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial. Em 2019, teve um decreto, 9.725, que estabeleceu o corte de 21 mil cargos dentro do Executivo. A Petrobras vendeu 90% das ações TEG. No mês de abril, o governo fechou com 31 leilões realizados. Balanço comercial do Brasil avançou 69,7% em abril de 2021. Envio da privatização agora, né, para os Correios. 64 milhões de brasileiros beneficiados aí pelo auxílio emergencial. Então, o próprio 5G. Então, assim, são poucas coisas aqui. Por que vocês não falam a respeito disso? Então, está acontecendo só coisas ruins no governo Bolsonaro? Eu acredito que não. Mas vocês nunca tiram um tempinho que sequer para falar, poxa, foi bacana isso aqui, ou foi legal isso aqui que o Bolsonaro tem feito. Eu fui no Espírito Santo e dá só uma olhada. Ele entregou, acho que foi mais de 300 casas ali com relação à parceria à Caixa. Boa. E assim, pessoas muito felizes porque estão recebendo uma casa. Aí, o que saiu na mídia? Genocídio. Que o Bolsonaro entrou num avião comercial e foi expulso. E na verdade foi muita mentira, eu estava atrás dele. O cara fez assim e tal, mito e tal, e tinha umas 2 retardadas atrás falando, genocídio e tal. E aí ele foi e desceu. Ele foi cumprimentar as pessoas ali no voo. E isso que mostrou. Não mostrou que o cara, a cidade inteira parou de São Mateus, parou para poder receber o cara, que ele entregou mais de 300 casas, fez ali diversas coisas. Então, assim, por que não mostrar as qualidades? Mas isso é oposição. 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 E faz parte do jogo. Você ter uma oposição. Faz parte do jogo. E é bom para é necessário. Tem que ter. Não é só uma torcida. Se não tivesse oposição, como a corrupção ia ser maior? Agora, eu espero isso da esquerda e não num cara que se diz de direita. Tá bom. Então, como é que essas famílias humildes... Então, mas você acha que é o quê? vão botar na mesa dessas casas? Pera lá, Marinho. O que elas vão botar com esses preços aí? A culpa do Bolsonaro? Posso falar? Culpa do Bolsonaro? Não, ele eu sei, é o presidente. mas para de terceirizar a culpa não, culpa do Bolsonaro. Estou terceirizando, não. É porque ficou quase um ano ele falando, não pode... Não é comigo. Ele falou, não pode... responsabilidade de uma vez. Assuma a responsabilidade, não. Ele disse o seguinte, vamos trancar as pessoas dentro de casa e a fome vai vir, o desemprego vai vir. Não, você que terceiriza as culpas. Arroz 5 quilos a 25. Tem culpa pra todo mundo. Gasolina pra todo mundo. Arroz tá 5. Gasolina... Qual é o arroz agulhinha? Arroz
participou do evento. Todo mundo sim, tem O Brasil antes do Bolsonaro, carros voavam. Cada vez menos famílias vão saber. Era incrível. É o Jair Bolsonaro. Deixa eu falar. Ô, Marinho, você tá muito Zé Campanha. É o seguinte. Ele falou que vai ser o vereador mais bem votado que você. Vou falar uma coisa pra você. Mas vai sair candidato ou não? No lugar do Holiday. Eu não preciso disso. Vai sair candidato? MBL. Não, ele é suplente do Holiday. E vocês vai estão ser suplente do Holiday. Ser suplente é de família. Deixa eu falar sério. Não, sem para. Eu vou encerrar. Não vem não. Era lá, para. Coisa de família. Cala sua boca, está vermelho. Pera lá. Vamos botar ordem. Calma aí. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você fala da família Bolsonaro, sim. Só se ocupa da minha. Se ocupa da dos Bolsonaro por razões diferentes, né? Um pouquinho, Marinho. Quais razões? Tá nervoso. Que loucura, velho. Apesar da nossa discussão ter sido muito acalorada. Sim. Acalorada, tal, isso aqui. Eu vou pedir pra você voltar aqui pra gente tentar entender. Passar o final de semana na casa do Marinho. Você toca tambor, Quem sabe não? um dia. Pode assumir o pandeiro? Eu toco bateria. O Marinho tá assim. Sexta super. Sábado, talvez. Não, sexta super, segunda. Como é que é? Mais ou menos. Segunda livre. Segunda livre. Terça livre. Marinho, os dois poderiam cantar uma música. Eu vou falar uma coisa pra você séria agora. Se você continuar nessa pega de preço de feijão, preço de bujão de gás. E o lacre do bujão? O lacre do bujão você não sabe. O lacre. Você não já tirou o lacre? Você não sabe rodar. Fala da inflação. Você nunca viu um bujão de gás. Você nunca viu um bujão de gás. Você não sabe rodar o registro. Você torceu o Brasil levar na argola. Eu vou perguntar um negócio pra você agora. Fala então. Quando você pega o bujão, você pega o bujão de gás. Certo. Você pega o bujão de gás. Você bota ele aqui no ombro. Tá com ciúme. Presta atenção. Que cor fica? Tá vendo? Olha lá, nunca pegou um bujão nas costas. Você vai ter que sair candidato. Fazer o teste da espuma. Eu não preciso disso. Lugar do Holiday. Ao contrário de outras pessoas. Convoca uma manifestação de quem concorda com você. Eu não sou político de estimação, nem sou militante. Convoca e fala assim, fala galera, vamos pra rua manifestar sobre aquilo que eu defendo. Vamos ver a força que você tem. Ele pede pro MBL. Cara, desconexo da realidade total. Impressionante. Eu já tô nessa, porque é o seguinte, eu tô há quanto tempo falando que os caras... Porra, veio aqui, veio o Careca. Que Careca? O Careca também. Salim? O Salim veio e falou, não, vou lançar um livro. Tem que lançar um candidato. E vir aqui pro debate. E a gente... Apresentar uma solução. Apresentar uma solução, a gente vem aqui, o horário tá aberto, de vez em quando sai porrada, sai uma baixaria, sai uma coisa, mas é honesto, É a vida. É honesto, é assim que funciona. É do jogo. Então traz o candidato, a gente vem aqui e vai discutir. Porque quem vai decidir no final agora é a eu fiquei turma. curioso quem é o honorado. Vamos trazer ele. Não. Mais curto. Quem é? Deixa eu falar, não Lista interessa. curta. No internet não é só Tá no LinkedIn. Tô aqui, pô. Nicolas. Professor Honorato. Nicolas, Bela obrigado barba, por você ter vindo. Não é esse, não. Boa. Peço para que Eu peço acabe pra que o você programa volte. e aí o clima O quê? não fique tão tenso. Não, mas o clima vamos almoçar na Dirce. Vai sair na foto. Eu não tô achando que tá tenso, não. Tá Não, mas o Marinho tá tremendo. Nem o Alba saiu na última foto, Pera, então você ficou calma. inventou Dá um abraço nele. Nem o Alba saiu, todo mundo saiu pra mijar. Emílio, só pra finalizar, inclusive eu esclareci isso. Eu falei assim: não, ele não saiu porque ele não quis, não. Ele não saiu porque ele foi no banheiro. Foi só isso. Foi exatamente. Sim, é verdade Escreveu no mesmo. Twitter que ele foi trocar a fralda. Você não vem agora. Não falei isso. Não falou não, falou para. Falei não. Ah, lá, tá vendo? O Daniel botando. Eu falei só, ele falou comigo que ele foi no banheiro, não foi porque ele tava Exatamente, indigesto comigo, foi isso mesmo que aconteceu. Eu falei isso ainda. Mas ele não ouviu porque ele tava Mas tremendo. quando acaba o programa, todo mundo se abraça. Isso que é importante. A democracia. Todo mundo na Dirce. Eu acho que é o seguinte, o que me deixa feliz, eu que já sou velho, É o dia 20. eu que já sou um velho, Dia 5. é que a gente tem cara novo Sim. e é um privilégio. O menino. É um privilégio, não importa se o Marinho é chapa tênis, se é Dória, se é Tucano, Não tem se é politização, MBL, isso existe na você, sua se é do partido. da O que família. mais eu fico feliz é de ter cara jovem, interessado em política, Aí sim. a fim de tocar o Brasil pra frente. Isso é que eu fico mais feliz, não ter aqueles políticos velhos, Renan Calheiros, sabe? bosta aí. Sarnica. Sarnica, porra, Sentar no colo. bicho. Sentei no colo do Sarnica. Quantas É vezes? Fiscalzinho. Já foi vezes fiscalzinho, né? Inclusive, você foi bem pra cá. oráculo com relação ao Kim, né? Do que aconteceria com ele. O Kim também ficou... atacou o Kim. O Kim também eu não entendo o Kim. Deixa o Kim pra Maia lá. nota 7. Mas eu que sou o centro. Aqui a gente sabe como é que funcionam as coisas, a gente é bem transparente, bem honesto. O Marinho às vezes briga lá, Às pega vezes? aqui, vai pro pessoal.
pessoal, mas é um cara bacana, é um cara que a gente é um cara que a gente gosta muito, é um cara do bem. O importante é isso. Puta, né, moleque legal. É isso. Agora o clima é péssimo. Não, vamos falar a verdade. Vamos pra Dirce. Eu torço. Como é que é o Galvão? Faz o Galvão aí. Vive um drama terrível, Marinho, que não tem candidato, amigo. Vem o menino Nicolas, sabe tudo e um pouco mais. Jogou pra direita, pra esquerda, partir. Pra esquerda não. Muito bem. Então, eu digo o seguinte, Canto hino. Eu nunca vou deixar de admirar o fato que ele é aguerrido e defende o que acredita, por mais que eu reprove. Eu só acho triste ver o rapaz que envelheceu antes do tempo. Deixa o cara, bicho. E tá perdendo a memória liberdade. Deixa o cara. Corcunda, o que você tem que fazer? Você tá com conversa de candidato. Lógico. Mas primeiro você precisa saber. Do pânico. Só isso. Não vem não. Não vem não. Quando começa preço do arroz agulhinha, do bujão de gás, aí já... Arroz agulhinha tipo 2. Fala, Nicolas. Finalizar, né? Um adeus aqui. Eu fico feliz, novamente, pela oportunidade aí. Sempre foi um sonho eu vir aqui no Pânico. Falava, tipo, com meu pai, com a minha mãe, nossa, tenho um sonho de chegar lá e graças a Deus. Mas não é mais. Não quero voltar. Agora já nem tanto. Tô brincando. Mas fico feliz. E assim, eu vejo que os jovens, a Bíblia fala, né? Vós escolhi vocês porque sois fortes, né? Então eu vejo que ao mesmo tempo que tem muito jovem, né? Que tem força, mas tem que tomar cuidado realmente para não ser manipulado e fazer o que eles fizeram durante anos, né? Que é destruir a alma das pessoas, né? Tanta gente aí matando criança dentro do ventre, né? Através do feminismo, destruindo a sua vida aí com tantas outras coisas, sendo escravo das suas vontades. E eu vejo que dá pra gente levantar uma geração aí de inconformados, pessoas que realmente não se curvam aí à pressão do coletivo, né? E vejo que muitas pessoas tentam, né, me descredibilizar por conta, talvez, da minha idade, né, por conta da minha cara, né, de mais novo e tudo, mas eu vejo que os experientes que estavam aí há tanto tempo só fizeram o que nós temos hoje, que é o Brasil. Então, eu acho que há uma esperança e a gente não tem que terceirizar isso pra ninguém, mas esperança, de fato, somos nós. Deixar um abração aqui pra galera da Direita Azul, pra Bárbara Tiatorizei, que eu acho que ela tem que vir aqui, será uma boa convidada. Quem é Bárbara? Bárbara Tiatorizei é uma youtuber lá de Minas, muito gente boa, é uma pessoa, amiga e que tem feito aí um bom trabalho, acho, de comunicar pra uma massa aí os acontecimentos. Boa. No mais, é isso aí e tamo junto. Nicolas, mais uma vez. Candidato. Muito obrigado. Candidato. Quero saber se vai ter foto no final do programa. Deputado 2022. Todo mundo. Não, vai ter foto? Eu acho justo o candidato ter que vir aqui. Quem decide é o povo. Exato. Né? O povo não é bobo. Quem decide é a galera. É o povo. Galera tá lá, olha a galera. É isso. Povo da Copa. Essa galera mesmo. O cara botou os Backstreet Boys lá dançando. Foi muito rápido, Barbinha. Caraca, Barbinha. O Dória, o Kim Kataguiri, o Marinho, os Backstreet Boys. Porra, Marinho, ó. Olha lá, ó. O Barbinha. Muito rápido. Ô, Marinho, você tem que sair candidato, Marinho. Você tem que sair candidato, Marinho. Só no seu Marinho, grande momento. É agora, bicho, ano que vem. Não, nada disso. Marinho, candidato. Marinho, grande momento. 51000, suplente de Holiday. Mas olha... Eu tento convencer a todos aqui, que nem todo jovem ingênuo, mas ele veio aqui e destruiu meus argumentos. É o lírio do campo, né? É o iluminado. Eu falo, eu faço isso, eu faço aquilo. Faço uma estátua, meu irmão, do céu, velho. Tô maluco. Meu Deus do céu. Impressionante. Cuidado aí pro ego não chegar aqui nem conseguir sentar aqui. Muito bem. É o Salvador de Viagem. Muito bem. Cada vez que eu... Muito obrigado pela sua presença. Valeu, Emílio, obrigado. Vamos fazer um só dar você hoje? Vocês também. Quer fazer um só dar você? Não para. Aí até as 3 da tarde? Não vou fazer só dar você, não. Notícias do Dória. Vai pro pessoal. Foi aquele coletivo, eu preciso Não vou só dar você. Até as 3. Tem só dar você. Vocês querem... Vocês gostam... Isqueirinho. Isqueirinho. Live. Você tá nervoso que o Brasil não levou na argola. Ele tava esperando Ouro na argola. Então, Ouro na argola. você não levou a medalha levou na a argola. Prata na vara. Não. Mas foi bronze. Na vara Bronze na vara. e ouro na argola. E aí, Nico? Brasil, decepção, não Na levou. argola. Até quando? É O tiozão. Brasil até. que tem tradição em levar na argola. Mas é que é difícil levar É boa essa piada, é de tiozão, Não, mas é boa. É boa, é boa. Meu tio tá lá em cara assim, boa, Emílio. Ah, De nossa. chinelo Raider. Agora você tem contra a unidade. Vai Vai brigar, zoar, tiozão. Agora não. Não sou tiãofóbico, não, tá de boa. Boa. Obrigado, viu, Nicolas? Valeu, obrigadão, pessoal. Isso tem na vida. Boa sorte pra você. Obrigado. Muito obrigado. Ó, eu vou passar o serviço aqui pra você. Pô, eu tô vendo aqui que tem... Você tem muita Seguidor. muito seguidor, cara. Tem muita gente assistindo a gente. Só dá Te você. agradece a audiência. Não é pra ficar metido também. Todo dia é uma Fica merda. metido, nós derruba também. Jamais. Vai fazer uma de Marinho. É o seguinte, entra lá no Nicolas Ferreira com K, Nicolas Ferreira. O Instagram dele é Nicolas Ferreira DM e o Twitter Nicolas com K também, _ DM. Nicolas, obrigado, meu velho. Boa Obrigadão, sorte. Emílio. Volte Obrigadão, semana que pessoal. vem. Valeu demais aqui. aqui. Tamo Boa, junto. valeu.